Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Olá, bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez mais estamos presentes para falarmos da Palavra de Deus, neste mês dedicado à família, em que iremos abordar a primeira responsabilidade dos pais no primeiro dia do mês, do primeiro domingo do mês. Eu dei ao título desta meditação Reformando-nos como família cristã. Baseei-me no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, que diz assim: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. E também no texto do capítulo 6 de Deuteronômio, versículos 5 a 7, e diz assim: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, bendizemos o teu nome, pedimos, Senhor, que aceites a nossa gratidão, o nosso louvor, e também que nos guies ao longo desta meditação, que ela supra as nossas necessidades, Senhor. Que seja para a tua honra e glória, nós te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém. Queria falar em primeiro lugar da responsabilidade, a responsabilidade que os pais têm na educação dos filhos. Uma grande responsabilidade. A palavra de Deus diz que nós temos o dever de educar os nossos filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Efésios 6:4. E ensinar a criança no caminho em que deve andar, e ainda, quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Estas são passagens bem conhecidas, amados irmãos. Muitas vezes temos falado delas na nossa igreja. Aqui encontramos uma ordem e uma promessa expressa. Todos sabemos que enquanto os nossos filhos são pequeninos, tudo é mais fácil. Mas eles crescem e como pais não podemos adormecer, pois o mundo mau em que vivemos vai oferecer de tudo para que eles
enviesem o caminho. Se os pais cuidarem bem da sua família, perceberão que as crianças aprendem a obedecer sob disciplina e com respeito. Já Paulo escreveu a Timóteo no capítulo 3, versículo 4, dizendo isso mesmo. Portanto, há um caminho a seguir, há coisas a fazer, há uma estrada a trilhar. A disciplina começa nos próprios pais e depois estende-se aos filhos. Cabe principalmente ao líder do lar, sacerdote de Deus, marido e pai, tomar esta decisão firme, a fim que possa ser também a sua decisão igual à de Josué, quando disse: eu e a minha casa, a minha família, serviremos ao Senhor. Josué 24, versículo 15, a linha B. Ainda antes que os nossos filhos entrem na adolescência, começando a fazer escolhas próprias, começando a experimentar a independência, a nossa responsabilidade enquanto pais exige-nos que mostremos o caminho no temor do Senhor. Deus manda-nos ensinar o caminho aos nossos filhos. Isso não é novidade nenhuma. Por isso, o segundo ponto que eu quero falar é: a nossa família servirá ao Senhor quando os nossos relacionamentos familiares são sustentados pela palavra de Deus. Nunca poderemos dizer que somos uma bênção na vida dos nossos ou de outra pessoa, enquanto não o formos em primeiro lugar na vida daqueles que nos são queridos, que nos estão próximos. Se procurarmos ser bênção na vida do nosso próximo, sem o sermos na vida da nossa família, da nossa esposa, marido, dos filhos, dos irmãos e dos nossos pais, não passaremos de hipócritas, porque é na nossa própria casa que revelamos aquilo que realmente somos. A Bíblia diz-nos o que devemos fazer. Devemos contar à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. O Senhor estabeleceu um testemunho através de Jacó. O Senhor estabeleceu uma lei em Israel. O Senhor ordenou aos nossos pais que transmitissem a seus filhos todas essas coisas, a fim de que a nova geração também o viesse a conhecer. Filhos que ainda antes de nascer e filhos que ainda hão de nascer se pudessem levantar e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus. Antes deviam observar os seus mandamentos e que não fossem, porventura, como os seus pais, geração destinada, obstinada e rebelde. Geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Como diz o salmista no capítulo 78, versículo 4 a 8. Amados irmãos, isto quer dizer que um lar que vive e passa valores tem mais hipóteses de evitar que os filhos se envolvam mais tarde em mentiras, tropelias, vícios, lícitos ou ilícitos. A Bíblia ensina-nos a criar não somente filhos tementes a Deus, mas filhos que serão pais tementes a Deus, que por sua vez irão eles também obedecer, e a fim de serem pais que amarão, honrarão e confiarão, obedecendo a Deus
de geração em geração. Ao criarmos filhos, devemos ter em mente que estamos a criar discípulos, que criem discípulos, a fim de que a bênção de Deus seja passada de pais para filhos. E essa corrente jamais seja quebrada. A primeira prioridade dos pais, irmãos, está patente, bem patente, numa das passagens mais importantes na Bíblia, que é aquela que nós lemos em Deuteronômio 6, e depois dos 10 mandamentos terem sido dados. E ela apresenta uma declaração muito importante. Ela apresenta o mandamento mais essencial e a primeira prioridade dos pais dentro da família. Eu convido os irmãos a lerem Deuteronômio 6, de 1 a 13. E veremos o ser humano em obediência fará aquilo que o Senhor disser. Mas o ser humano, enquanto ser humano, é o único ser que nasce totalmente dependente de outra pessoa, de outro ser humano. É preciso que os pais sejam pacientes e capazes de dar tempo com qualidade aos seus filhos. E muito tempo, irmãos. Isso é muito defendido pelos peritos no assunto. Por exemplo, uma criança de 2 anos necessita mais tempo dedicado a ela do que um adolescente. Numa palavra, o ser humano é o que mais precisa é de carinho e amor. De atenção. Faz parte do relacionamento harmonioso e da confiança. Faz parte ganhar o respeito e a confiança dos filhos. Mas como podem os pais transmitir valores aos filhos se estes não observarem nos próprios pais a vivência de respeito para com o próximo ou do exercício da honestidade em todos os momentos da sua vida? Das instruções de Deuteronômio 6, consta a paciência, embora não seja uma palavra escrita lá. Paciência e serenidade para manter a firmeza, pois de todo momento a paciência é testada nos pais e até nos próprios filhos. E anda tão curta na atualidade, amados irmãos. Atualmente tornou-se comum responsabilizar a correria e o stress como se fosse a solução, como se fosse a desculpa apropriada. Contudo, como escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, os pais com filhos menores têm a responsabilidade de os controlar e conduzir nos caminhos do Senhor, disciplinando-os. E esse conduzir faz-se, como digo, mediante a disciplina, a admoestação, sem sermões e sem autoritarismos, que podem provocar os filhos à ira. Veja-se o que diz Efésios 6:4. Amados irmãos, a família servirá melhor ao Senhor quando em conjunto abominar as coisas que a desonram. O Senhor Jesus identificou como o maior mandamento dado aquele que diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Ao próximo como a ti mesmo. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Este é o primeiro de todos os mandamentos. E como o nosso Senhor nos lembra, se me amais a mim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ora, se o nosso Pai Celestial nos diz que nós precisamos de cumprir a sua palavra e ensiná-la aos nossos filhos, se nós guardarmos no nosso coração, certamente estaremos a obedecer
ao nosso Deus, obedecer ao nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Para isso, em primeiro lugar, o nosso dever é aceitar a grande missão que é ser pai e ser mãe. Depois, persistir como pai e mãe na educação formal, moral e espiritual dos nossos filhos, dando orientações precisas, de maneira firme e segura, explicando muito bem os motivos por que tal deve ser assim, e de acordo com a idade e o entendimento da criança. Amados irmãos, o apoio dos pais deve existir e ser demonstrado através do acompanhamento, do interesse pelos filhos e até mesmo reconhecer que cada filho é único e tem as suas próprias limitações. Mas nós também precisamos de ensinar aos nossos filhos por meio do exemplo. Veja o que as Escrituras ensinam acerca do lugar da família na nossa escala de valores. Se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, da sua casa, tem negado a fé e é pior que um incrédulo. Escreveu Paulo a Timóteo no capítulo 5, versículo 8. Amados irmãos, a Bíblia diz-nos que nós precisamos, como último e mais importante dever, no que se refere ao bem-estar físico e espiritual das nossas crianças, dos nossos filhos, e é a intensa súplica a Deus em favor deles. Por isso, no meu conselho, o conselho da Bíblia, o conselho do Senhor Jesus, ore por seus filhos. Não só apenas a palavra será semeada, mas deve ser regada em oração. Sem isto, todos os outros deveres serão ineficazes. Todos os outros meios serão inúteis, excepto quando o Senhor os abençoe. Amados irmãos, a verdade precisa de ser dita. Ela deve ser tomada com humildade, submissão à soberana vontade de Deus. Amados, a palavra do Senhor, a palavra de Deus não deixa a menor sombra de dúvida quanto ao lugar que a nossa família deve ter na nossa escala de valores. Mas muitos cristãos têm negligenciado o carinho, a responsabilidade, o respeito, a paciência e a humildade. E tudo isto são negligências contra a sua própria família. Chega-se ao ponto, muitas vezes, dos pais não darem tempo de qualidade e atenção necessária aos seus filhos e passarem às suas esposas essa responsabilidade. E depois queixam-se de vê-los desviados. Perguntam-se a si mesmos onde é que eu errei, sem se terem apercebido que são eles a fonte dessa mesma desordem. Precisamos de instruir os nossos filhos. Precisamos ensinar-lhes o caminho em que devem andar. Precisamos da palavra do Senhor e da oração. Não podemos ter dúvidas de que a nossa família é a nossa segunda prioridade depois de Deus. Em primeiro lugar, obedecer a Deus, guardar os seus mandamentos. Em segundo lugar, ensinar os nossos filhos nos caminhos em que devem andar. Por isso, eu oro para que os irmãos atentem a esta oração. Que Deus seja louvado e honrado por todos nós, para a glória sua, em nome de Jesus. Amém.
Senhor, estão firmados no Senhor. Estão